Minha querida Márcia Furtado Mendonça, uma boa tarde para você. Tudo bem? Boa tarde. Chega bem pertinho do microfone, né, Márcia? Não fica com medo do microfone, que ele não morde. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Então, conta pra gente. Como é que foi a palestra hoje de manhã? O que você sentiu com o público que estava lá? Olha, é sempre um desafio, é sempre muito gostoso. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de passar o que a gente viveu, o que a gente sabe, e há essa receptividade que existe aqui em Santa Catarina e que existiu durante a palestra, extremamente gratificante. Foi muito bom. Bom, primeiramente, boa tarde para você. Então, você vem de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o sotaque não mente. Embora eu seja, assim, apaixonada por Santa Catarina. E conhecia Santa Catarina já? Já, porque sempre que eu tenho uma oportunidade de vir aqui a trabalho, eu dou uma esticada para conhecer um pouquinho Santa Catarina. Mas é a primeira vez em Orleans? Primeira vez em Orleans. Primeira vez em Orleans. Já estive no PGVE em Tubarão, Braço do Norte, diversas vezes. Contasse lá na palestra que deu uma passeada, deu uma espairada, conheceu alguns lugares bonitos aqui na região. Conheceu qual parte? Todos os lugares são bonitos em Santa Catarina. Ah, isso é verdade. Todos. Isso não é verdade. Existe um lugar mais bonito do que o outro. Eu tive a oportunidade já de passear no norte de Santa Catarina, São Bento do Sul, e vim descendo. Floripa, já dei aula várias vezes, tanto em Floripa quanto em Joinville, Blumenau. Já estive em Lages ministrando aula, Caçador, mas dessa vez nós fomos passear em Lages. Então subiu a serra. Subimos pela Serra do Corvo, descemos pela Serra do Rastro. Legal. A última vez que nós estivemos aqui, nós fomos a Urubici e exploramos tudo ali em Urubici, todas as trilhas e cachoeiras. Isso é muito lindo. O Museu de Orleans já conhece? Maravilhoso. É um ótimo lugar. Maravilhoso. Verdade, um ótimo lugar. Mas me conta assim, como é que está sendo ministrar esses módulos de gestão de pessoas? Como é que você vê todo esse campo de ensinar as pessoas a terem esse tipo de conhecimento? Pessoas interessadas, pessoas com um alto nível de empreendedorismo, uma vontade muito grande de aprender, e isso traz o que para a gente? Desafio. Desafio. E esse desafio faz com que a gente também aprenda, faz com que a gente também se desenvolva e dá mais vontade de passar ainda aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente viveu. Então, na verdade, é uma troca muito estimulante. O PGVE é uma experiência única. E como é que tu sente quando você está ministrando uma palestra, a vontade de cada um? Você consegue ver a vontade de cada um, o interesse de cada um nessa palestra? Eu vi que você conversou com várias pessoas. Alguns ficam mais quietos, mais receptivos, outros não. Outros querem falar, querem mostrar assunto. Como é que você vê tudo isso? Isso é ótimo, porque ao longo do tempo a gente vai aprendendo a olhar as pessoas e entender o não dito. Então, uma coisa que eu sempre procuro é guardar o nome das pessoas. Eu percebi isso. Para que seja uma coisa mais pessoal, mais íntima, né? E sempre buscar aquele olhar de que fulano quer falar. Então, e aí eu vou, fulano, você gostaria de falar alguma coisa? Com certeza. Então a gente acaba desenvolvendo essa empatia, e isso é muito bom, né? Você falou que era tipo uma administradora e psicóloga. Administróloga. Como é que você consegue tudo isso nos dias de hoje, nessa correria que é? É porque um assunto complementa o outro. Tem uma agenda? Quer dizer... Segue uma agenda à risca? Tenho, não sigo à risca, mas tenho uma agenda. É necessário que haja uma lista imensa de pendências que a gente vai riscando a cada momento. Mas a administração complementou muito a psicologia do trabalho. Mas é necessária ter a psicologia no trabalho? Sim. Para comandar uma equipe? Sim, não é necessário você ter a formação em psicologia do trabalho. Mas tratar as pessoas de uma forma diferente. Com certeza. É um outro olhar. Eu fiz o curso de psicologia já visando psicologia organizacional, psicologia de empresa. E daí eu fiz o curso de pós-graduação em especialização em psicologia organizacional. E eu senti falta do modelo de gestão, da parte de cultura, daquilo que sustenta efetivamente a empresa. E aí eu fui buscar a administração de empresas. Mas me dá um exemplo de como é que usa a psicologia, você sendo líder de uma empresa, como é que você usa a psicologia em cima de um subordinado seu?
A gente não usa psicologia, é instinto, tem muito de instinto, né? A gente vai aprendendo até com erros e a gente vai muitas vezes buscando conceitos anteriores e vai aplicando esses conceitos. Então, no desenrolar do dia a dia, a gente vai buscando conhecer as pessoas, conhecer o tipo de pessoa, as suas motivações, suas expectativas e conduzindo o relacionamento a partir daí. Muito bem. Gosta de tomar chá? Chá? É. Sim, gosto de tomar chá. Tem o chá preferido? Não. Um chá de boldo, um chá preto, um chá verde? Não, chá de boldo eu não gosto muito. Mas não, só com dá dor de barriga. O chá de boldo é ótimo para isso. Mas a pergunta do chá é porque você falou uma coisa muito interessante e eu trouxe isso para mim, é que falamos na verdade, o chá são 3 palavras, são 3 letras. Sim. A letra C, a letra H e a letra A. Então seria o conhecimento, a habilidade e a atitude. Perfeito. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse conceito, ele vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Houve uma época até que isso foi considerado para os anos 2000, 2010, era um modismo. Mas esse conceito de competências vem se firmando ao longo do tempo. Hoje, inclusive, estando à frente de um cargo, por exemplo, em que você deve sempre olhar muito mais as competências do que efetivamente o cargo que a pessoa vai ocupar. Certo. O cargo tem eu costumo dizer que é uma moldura rígida em que você enquadra algumas ações dentro dele, enquanto que as competências lhe dá a flexibilidade, lhe dá efetivamente a condição de você conhecer mais coisas, desenvolver essas competências e aplicá-las. Certo. E, na verdade, só é competente aquele que efetivamente aplica. O modelo americano prega que um bom currículo, uma ótima experiência, diz, puxa, esse cara é competente. Né? Já o modelo francês, que é o modelo que está predominando hoje, é um modelo de que só é competente aquele que efetivamente coloca em ação o C de conhecimento, o H de habilidade, do saber fazer, e o A de atitude, que é o efetivamente fazer. Então, mas tem pessoas que têm conhecimento e têm habilidade, mas não têm atitude. E tem pessoas que têm atitude, mas não têm o conhecimento e nem a habilidade. Uhum. Como se procede? Se você não tem o conhecimento nem a habilidade, eu treino. Mas se você não tem atitude, meu amigo, não dá para treinar. Mas e quanto tempo que se treina uma pessoa para ela ter conhecimento? Digamos, conhecimento musical e habilidade de edição. Sim. Se ele quiser... Estamos no caso falando do mundo rádio, né? Isso. Mundo rádio. Se ele quiser, ou seja, agora eu estou falando de atitude, se ele quiser efetivamente fazer, o tempo dele vai ser menor daquele que não quer fazer. Ou seja, aprende música porque a mãe, sempre quis que ele aprendesse piano, então vamos aprender piano. Esse que vai aprender piano porque a mãe sonhava em tocar piano, ele vai levar muito mais tempo e não vai ser um exímio pianista do que aquele que efetivamente quer. Certo. E tem um outro ponto. Aquele que tem o dom de tocar piano, vamos dizer assim, aquele que já tem habilidades inatas de tocar piano, se ele tiver um pouquinho de treinamento, ele vai ter bastante habilidade, porque ele já nasceu com aquele dom. Quem não tem aquele dom vai ter que ter muito treinamento e não necessariamente... Atitude. Não, treinamento mesmo, e não necessariamente terá habilidade. Então, nesse ponto, agora eu estou falando do H de habilidade. O atitude é o querer fazer. Então, mesmo que ele queira fazer e ele não tenha essa habilidade, esse dom, ele vai ter que ter muito treinamento. A gestão de pessoas ajuda a transformar um indivíduo num ser melhor? Com certeza. Uma dica para quem quer fazer uma gestão, quem quer ser um gestor? Primeira coisa, quem quer montar um negócio, vamos falar um pouquinho de empreendedorismo aí, tem que entender de gestão de pessoas. Tratar pessoas como pessoas. Exatamente. E não como um cliente. E não como cliente, não como subordinado. Não como empregado, não como alguém que
vai se subordinar ao seu poder. Fazer gestão de pessoas não é fácil, não existe uma regra. Tratar com pessoas não é fácil. Não, porque cada um é cada um. Cada um é cada um, exatamente. Eu tenho essa frase guardada há vários séculos. Exatamente, exatamente. Pessoas criativas aparecem mais ou incomodam menos? Pessoas criativas são extremamente úteis, principalmente neste momento. Você precisa de alguém criativo ao seu lado. É uma questão de sobrevivência. Uhum. A gente precisa estar se reinventando o tempo todo, principalmente agora no pós-pandemia. Falando em pandemia, pegou o Covid-19? Não. Não chegou perto dela? Cheguei perto. Mas está vacinadinha, bonitinho, tudo certinho, para poder As pegar... 3 doses. Muito bom. Alguns anos atrás, quando se era contratado, tínhamos um contrato psicológico com o nosso chefe. Hoje, isso mudou muito? Hoje você tem que... Hoje você tem um contrato psicológico com você mesmo. Explica isso para a pessoa conseguir enfiar na cachola como funciona hoje e como funcionava antes. O contrato psicológico, antes da pandemia, nós todos tínhamos um contrato psicológico com o chefe. Ou seja, havia uma rotina, havia uma previsibilidade e havia aquele compromisso em atender ao chefe, compromisso em fazer as tarefas, compromisso em cumprir efetivamente o escopo do trabalho. Com a pandemia, a gente começou a pensar, a repensar, a rever nossos valores. E o compromisso passou a ser com a gente. O compromisso passou a ser com a nossa felicidade, com os nossos propósitos, com os nossos valores, muito mais do que com o chefe. Então, paradoxalmente, a produtividade aumentou. Não só pela tecnologia, mas também pelo compromisso que a gente tem com a gente, com a nossa reputação, com os nossos objetivos. Você trabalha com gestão de pessoas, como é que você vê a diferença entre um chefe e um líder? Sabe, um chefe pensa em alguém tóxico? Sim. Em alguém que não divide poder, que não compartilha as suas ideias, que já está ultrapassado, que não deve existir mais. O líder é aquele cara que inspira, mas é interessante isso. Ele só vai inspirar aquele que quer ser inspirado. Então, você só vai reconhecê-lo como um líder se você efetivamente acreditar, se houver realmente uma confiança e se possivelmente ele trouxer alguma coisa que lhe agregue valor. O chefe não agrega valor. O chefe pensa no chefe. Claro. Ele se coloca no centro de tudo. Certíssimo. E o líder sai do centro e coloca as pessoas. Na gestão de pessoas, o trabalho que você faz, existem gerações de pessoas. Tipo, nessa palestra de hoje de manhã, tinha pessoas de 50 anos, tipo eu, mas também tinha pessoas de 22, 23 anos. Como lidar na gestão de pessoas com pessoas de várias gerações? A geração Baby Boomer, a geração X, Y, Z e essa geração mimimi de hoje. Essa pergunta é ótima, porque o que acontece? Qual é a diferença entre essas pessoas? São os motivos, são as razões, são as expectativas. Isso tudo envolvido por um mundo diferente. Correto. Geração Z, já pintando a geração alfa, é a geração da tecnologia. Então, é um mundo completamente diferente que não dá para comparar, com certeza, nem com o meu, nem com o seu. Com o seu mundo, né? Mas, na verdade, o que é isso? É muito o que está na cabeça de cada um e é a maneira como a gente age. Então, quando surgiu essa coisa de geração, eu comecei a perceber, eu sou uma baby boomer. Uma baby boomers, né? Mas que eu sempre agi como Y. Ou seja, tem determinado momento em que eu dizia assim, não vou aprender mais nada dessa empresa, eu vou sair da empresa. Então, não queria mais ficar como o pessoal da minha geração na mesma empresa eternamente.
Então, é muito a questão de como você age, como você encara o mundo e que tipo de motivo que te leva a uma ação. Ou seja, motivação que cada um tem e a forma de encarar o mundo. Mas no papo gestão de pessoas, como é que uma pessoa consegue chegar num certo ponto da carreira dela em que ela pede demissão? Se ela queria seguir aquela carreira, se o sonho dela era trabalhar naquela empresa, crescer naquela empresa, crescer como pessoa naquela empresa, fazer a família dela ser feliz, mas do nada ela simplesmente pede demissão e tenta fazer outra coisa. Porque o sonho dela, de repente, não era esse. Não era ficar naquela empresa. Não era crescer naquela empresa. De repente, o sonho dela é crescer, não necessariamente naquela empresa. Então, você olha a oportunidade que você tem, se é uma grande empresa, você pode mudar de lugar ou mudar como se você mudasse de emprego, mas você não muda de empresa. Então, se você trabalhar numa grande empresa, você pode... eu trabalhei em São Paulo, eu trabalhei em Curitiba, trabalhei no Rio, e você pode transitar sem mudar de emprego, ou sem mudar de empresa. Certo. Agora, numa empresa, você tem também seus objetivos e seus propósitos. Em determinado momento, os valores não coincidem. E aí você pede para sair. Muito bem. A pandemia, ela trouxe a flexibilidade de se trabalhar em casa. O home Sim. office, né? O home work. A gestão de pessoas, como ela trabalha com as pessoas que têm que trabalhar na empresa e aquelas que trabalham fora da empresa? Como é que se trata o empregado dizendo para ele que, você a partir de hoje trabalha em casa, mas a outra pessoa vai ter que trabalhar na empresa. Não tem como dividir as tarefas, tem que ser um aqui, um lá. Como é que o setor gestão trata essas pessoas? Um a um, caso a caso. Hoje você não pode mais generalizar. Hoje você tem que estar cada vez mais perto dos seus colaboradores, conhecer cada vez mais a sua intimidade, porque isso uma coisa que não existia, mas a pandemia fez com que isso fosse realidade. Traz o funcionário para mais perto do líder. Exatamente. E assim ele se sente mais confortável, mais feliz e mais tranquilo para trabalhar. Exatamente. Na verdade, não é ele que vai para perto do líder. O líder agora vai para perto dele. Certo. É diferente, é a mudança. Saúde mental, é saúde empresarial? Exatamente. Alguma coisa a explanar sobre isso? Sim. Anteriormente, a saúde mental de uma organização era medida pelo financeiro. Antigamente, que eu digo antes da pandemia. Então, se você tem pessoas que adoecem, é problema do RH, é problema da área médica ou é problema do INSS. Porque a saúde mental da organização continua sendo a saúde financeira. Hoje, a gente sabe que a saúde mental de uma organização está associada à saúde mental das pessoas. Se você tem, como aconteceu e ainda acontece, dentro das organizações, pessoas com depressão, pessoas que efetivamente não conseguem se adaptar com home office, isso está acontecendo. E existe. E outras pessoas que não querem voltar e não voltarão ao status quo anterior, isso vai prejudicar a saúde mental, está prejudicando a saúde mental de uma série de colaboradores, que vai afetar, com certeza, a saúde mental da organização. Então, é o oposto. Me fala um pouco de Márcia agora. A Márcia em si. De onde vem, a paixão que trata as pessoas, como trata as pessoas, como ela é fora da área empresarial. O que é e quem é Márcia? Uma apaixonada pelo trabalho? Vamos falar sobre os lugares que passou? Muito obrigada. Muito obrigada. É isso? Exatamente. Quer dizer, são 40 anos. É workaholic 24/7? Trabalhando em organização. E como é que fica o maridão nesse caso? Ministrando aula à noite e viajando fim de semana. E como é que fica o maridão nesse caso todo? Maridão, muitas vezes, eu ia para um lado, ele ia para o outro. Alguém tem que defender a área, né? Também professor da FGV. Então, muitas vezes a gente se encontrava em algum lugar no Brasil, quando dava muita sorte. Senão, legal, às né? vezes, se encontrava em algum lugar no Brasil. No Brasil, né? Em algum lugar. E às vezes ele estava em Fortaleza e eu estava em Porto Alegre. A gente se encontrava no aeroporto.
né? É sempre uma emoção. Amores de aeroporto. Isso. Sensacional. Né? E agora nós estamos mais a tiracolo, ou seja, ele está meu fiel escudeiro. Aí ele diz que agora ele é marido de professora. Antes eu era mulher de professor também. Então, mas agora a gente está. E nas horas de folga? O que faz? Que horas de folga? A gente tem que ter uma horinha de folga. Como assim? É a saúde mental. É aquele momento em que a gente tem que usar o cotonete, às vezes. Nas horas de folga a gente vai descobrindo novas competências, que foi o que o workaholic total. A pandemia me trouxe, né? Eu passei a cozinhar, que é uma coisa que eu não sabia fazer, e eu estou gostando bastante. E qual é o prato que mais te apetece? E qual o prato do maridão? Ainda bem que é o mesmo. Que bom. Uma moqueca de peixe, assim, com leite de coco, acompanhado de um vinho. Um vinho branco, um vinho tinto, frisante. Frisante, não. Um frisante, não. Um português frisante. Não. Tinto seco. Boa. Ou branco seco. Para finalizar, Márcia. Diga. Uma frase com a sua marca. Eu gosto muito, eu estou usando muito nesse momento a frase... minha frase atual. As frases mudam. Nesse momento, eu gosto muito daquela frase que eu coloquei hoje na palestra, que é: estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Eu acho que essa frase traz para a gente exatamente a realidade. Líder e liderado... Pós-pandemia? Pós-pandemia. Não, durante a pandemia e pós-pandemia. Líder e liderado na mesma tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco. E quando o capitão desse barco surta e quem salva a tripulação é o marujo? É por isso que o capitão... Aí a gestão de pessoas é que entra? É por isso que o capitão precisa conhecer quem é seu time. Precisa conhecer suas competências. Então, uma dica que eu sempre dou: conheça sua equipe. Fantástico. Porque aí você sabe quem é o cara capaz de te substituir, ou capaz de dar a virada, que é o que a gente está precisando. Que fantástico, fantástico. Sobrevivência. Márcia Furtado Mendonça, uma honra, um prazer ter ido nessa palestra sua hoje pela manhã. Uma honra ter entrevistado você aqui na Guarujá FM. Sinta-se sempre à vontade, sinta-se sempre em casa aqui na Guarujá FM e também no município de Orleans. Eu agradeço e me sinto em casa já, porque a acolhida de vocês não existe em outro lugar. Poxa, que bom, a gente Santa fica Catarina muito feliz. É fora de série. E para você que perdeu, essa palestra hoje ainda continua falando sobre FGV, é isso? PGVE. PGVE, eu sempre confundo o FGV da Fundação Getúlio Vargas com o PGVE. Falando sobre PGVE, que é a gestão de pessoas e empresas, hoje falamos com Márcia Furtado Mendonça. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito Boa bem. tarde.